fala de tudo com ele, mas não fales de aspectos técnicos, de que aparelho é que usa, que mesas é que usa, que microfones é que usa, porque ele não te vai dizer rigorosamente nada. E quando eu cheguei lá, de facto, a mesa de mistura estava tapada com pano. Esse disco, ele gravou num estúdio numa universidade, mas um dos músicos que eu não sabia, não está na ficha técnica, e ele contou quando ele apareceu na universidade. O convidado do episódio de hoje do podcast Música e Som é o único autor português com 2 livros editados pela Taschen, ambos dedicados à arte do grafismo das capas de discos de jazz, soul e funk em vinil. Joaquim Paulo nasceu em Leça da Palmeira há 58 anos, trabalha em rádio desde os 17 e vive em Lisboa há 23 anos. Aos 15 anos comprou o seu primeiro disco de vinil, desde então nunca mais parou. São já cerca de 20.000 que compõem a sua coleção hoje em dia. Tem um gosto musical que vai do jazz ao funk, do afrobeat à soul, sempre com muita música oriunda do Brasil à mistura. A procura permanente por raridades levou a criar a sua própria editora, a Mad About Records, que edita sobretudo discos de que gosta e são difíceis de encontrar. Tem um programa de rádio aos fins de semana entre as 19 e as 20 horas na Antena 3 chamado Matéria-Prima, que é uma espécie de janela onde podemos espreitar um pouco da sua extensa coleção de discos de vinil. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Boa tarde, Joaquim Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar no nosso podcast. Começo por perguntar, é a pergunta óbvia, como é que começou a colecionar discos de vinil? Como é que isso começou? Muito novo, sem grande influência familiar. Acho que tinha um hábito, lá para os meus 12 anos, de visitar o meu pai uma vez por mês. Ele trabalhava no centro do Porto, eu sou de Leça da Palmeira, um bocadinho fora do Porto, então lá uma vez por mês eu sabia que poderia comprar um disco uma vez por mês. E comecei muito miúdo a comprar discos, numa casa no Porto, muito importante para quem gosta de música e é do Porto, que era uma loja de discos que se chama Tubitec, que por acaso agora voltou à atividade. Voltou à atividade, com uma loja no mesmo sítio, uma loja icónica no Porto, e eu era o miúdo que estava lá sempre a vasculhar os discos todos e sempre à espera que chegassem as caixas de importação. Naquela altura os discos eram importados e muito caros, portanto tinha... Estamos a falar em anos 80? Sim, anos 80, início dos anos 80, meados dos anos 80, devia ter para uns 13, 14 anos. Okay. E sempre comprei muitos discos. Também tive a sorte de ter alguns amigos de liceu, principalmente um amigo de liceu, que o pai dele era diretor da TAP Norte, e então ele uma vez por mês também ia a Londres de propósito com a lista de discos dos amigos todos, ia comprar discos de manhã e voltava ao final da tarde. Literalmente a lista de discos pedidos. Completamente, a want list de vários amigos, e era assim que tínhamos os discos. Isso depois levou-me a entrar no mundo da rádio. Enquanto estudava já estava com o pé na rádio, mas já saberia que aquele seria o meu percurso, a rádio. E aí pronto, aí tive contacto com as editoras todas e acesso a muita música, mas sempre comprei muita música, sempre comprei discos de vinil, mesmo naquele período em que toda a gente se desfez de coleções para comprar CDs. Para mim foi maravilhoso, porque eu comprei as coleções claro, inteiras. Era aí que eu iria chegar a seguir, que era, quer dizer, comprar nessa altura, quando ainda era adolescente, comprar um disco por mês não seria suficiente para chegar à coleção que tem. Não. Quando comecei a trabalhar, sim. Estamos a falar de uma coleção que, já agora só para esclarecer os nossos ouvintes, já vai em... Mais coisa, menos coisa. Não é preciso... Para aí em casa tenho para aí uns 20 mil. 20.000 discos. Mais uns tantos no escritório, porque sim, mas tem. Okay. Mas já estou num ponto em que compro cada vez menos discos,
Só algumas coisas... É cada vez mais seletivo. Sou cada vez mais seletivo. Mas que alguém com 20 mil discos já deve ter tudo. Já deve haver muito poucas coisas. Quase tudo. Compro coisas novas que eu gosto muito, faço questão de comprar, e algumas coisas que eu ainda não tenho e que ando à procura há muitos anos, mas sei que um dia vai acontecer e pronto, aí compro. Mas esse foi o grande período de comprar discos, foi quando toda a gente fez coleções, comprei coleções inteiras, tive a oportunidade também de viajar muito. E aí sim comprei muitos discos, principalmente música brasileira no Brasil. Nesse período foi maravilhoso, comprei discos hoje raríssimos por R$2,5. R$5, que é muito pouco dinheiro mesmo. Quase dado mesmo. Era o doido que andava lá no meio das lojas e das favelas. Ninguém ligava. Eram quase dados, discos deitados fora. Herdei muitas coleções de colegas de rádio que se desfizeram das coleções porque já tinham toneladas de CDs que as editoras despejavam semanalmente de promoção, e eu feliz da vida, pronto, fiquei com os discos, ótimo, e pronto, sempre comprei música, sempre, desde garoto. Paradoxalmente, hoje em dia já é mais complicado, não é? Mesmo os discos eu dou por mim à procura de alguns, e facilmente um disco de Tim Maia já vale 50 euros. Sim. Pá, e se calhar não valeria, não é? Os Tim Maias, na altura que eu comprei no início dos anos 90 no Brasil, comprei muitos Tim Maias, às vezes duplicados, triplicados, por Tim Maia. Sim, eu acho é que vive-se um disparate total. Neste momento, a especulação do valor do... Passou-se do 8 para 80. Do 8 para 80. Às vezes eu vejo valores completamente absurdos e fico escandalizado. A palavra poderia ser quase valores pornográficos por discos, que não faz sentido mesmo. Não são assim tão raros. Não são assim tão raros. Toda a gente acha que agora tem coleções muito valiosas e não é bem assim. Eu acho que, as coleções são valiosas sentimentalmente, claro. É música que lhes diz muito. A mim um disco banal pode ser encarado como uma raridade porque é muito importante para mim. Mas vive-se uma esquizofrenia de compra de vinil a preços completamente escandalosos. E mesmo as reedições são escandalosamente caras. Eu falo, se calhar, contra mim, porque eu tenho uma editora que se dedica a reeditar discos, mas os valores que se praticam, os valores que chegam à loja, ou que as lojas vendem, são valores absurdos, comparativamente ao custo de fazer um disco de vinil. O custo material, depois há todo um outro trabalho, que é complexo. Reeditar é um processo muito longo, muito difícil, quase detetive, andar à procura dos artistas, ou dos herdeiros, ou de quem tem os direitos. É um universo um bocado detetivesco. Claro. Sim, mas vive-se esta loucura de se pagar muito dinheiro por discos. Não me querendo adiantar, porque tínhamos no seguimento das perguntas para lhe fazer, obviamente, também falar sobre a sua editora, mas já lá vamos. Muito bem, mas estamos aqui a falar das raridades e de como um determinado disco pode ser muito importante para si, mas sim, claro. Porque é importante para si, o que não significa que deva valer ou que deva custar uma barbaridade de dinheiro. Tem ideia de que até hoje qual foi o disco que queria mesmo e que conseguiu e que foi o mais difícil de encontrar? Sim, é um disco que chama-se Tam Tam Tam, do músico brasileiro José Prates, que eu passei já por ele nas minhas viagens para o Brasil. Na altura passei por ele e passou-me completamente ao lado. Eu não conhecia, não tinha referência nenhuma, e normalmente eu adoro ler fichas técnicas, e se há um músico ou um arranjador ou alguns temas de compositores que eu gosto muito, eu pelo menos tento ouvir. Esse José Prates não tinha referência nenhuma. É um disco lindíssimo, de final dos anos 50, e que hoje atinge valores de doidos mesmo. Mas o jogo que é bom. E comprei caro. Poderia ter comprado muito barato. Certo. Não, mas o que eu ia perguntar é, mas o que é que aconteceu, o que é que o levou na sua senda de
colecionador, no fundo, disso lhe passar ao lado para passar a considerar que queria mesmo ter aquele disco, custasse o que custasse? Porque é um disco mesmo muito, muito, muito bonito. Musicalmente é um disco muito avançado para o final dos anos 50, em termos de arranjos, em termos de orquestração. Aliás, havia uma geração que depois, a falar com outras pessoas, nomeadamente músicos brasileiros que conheciam o disco, depois deram algumas pistas e de facto encaixa com músicos que eu já conhecia, e é toda uma geração brasileira, finais dos anos 50, que incorporava coisas, ritmos muito africanos, quase de recolha, de música quase étnica, com orquestrações quase de vanguarda, e é muito interessante. Depois do José Prates, eu percebi porque é que o disco é extraordinário. Um amigo de um outro grande arranjador brasileiro, que eu venero, que chama-se Moacir Santos, e pronto, assim se fecha o círculo, percebi porque é que o disco de facto era muito procurado. E acabou por o encontrar onde? Através de um dealer brasileiro, não na internet, mas alguns contactos com que eu fiquei ao longo dos anos. Um amigo do amigo do amigo. Um amigo do amigo. Tenho o disco do José Prates e pronto, e comprei. Muito bem. E comprei. Mas não foi até hoje o disco mais caro que comprou? O disco mais caro da sua coleção? Não foi o disco mais caro. Tem ideia de qual é que é o disco mais caro da sua coleção? Mesmo que não nos queira dizer quanto é que teve que pagar por ele? Há uma série de discos que são muito caros, que eu paguei já na altura muito dinheiro, que são discos de jazz inglês, finais dos anos 60, 68, 69, principalmente de um músico que chama-se Don Randall. Acho que esses foram os discos mais caros que eu comprei. Hoje são mesmo muito caros, e quando digo muito caros, 2.500, 3.000 euros por cada disco. Um original, certo, do Don Randall. Quando diz um original, é uma primeira edição em vinil? Primeira edição. Não que eu seja um fundamentalista de primeiras edições, certo. Não sou de todo. Mas são claramente os mais caros e os mais raros? São os mais caros e os mais raros, sim. Okay. Não paguei esses valores, mas hoje, se eu quisesse comprar um disco de Don Randall... ou se quisesse vender um dos seus... Se quisesse vender um dos meus, ou sei lá, um disco que chama-se Phase 2 dele, é um disco muito caro, muito raro de ser encontrado, e quando aparece, a edição original é um absurdo. Mas não cometo muitas loucuras. Tive a sorte de comprar discos num período em que os discos eram mesmo muito baratos, nunca deixei de comprar, portanto, nunca entrei na loucura de dar muito dinheiro por um disco. Nunca. Eu sou capaz de dar agora bastante dinheiro por um disco para as minhas reedições, quando eu não tenho o disco. Já aconteceu ter comprado o disco original, pronto, teve mesmo que ser, por uma questão de trabalho, mas não gasto fortunas nem nada que se pareça em discos. Tento arranjar sempre uma forma airosa de comprar discos. Joaquim Belo, já estava a falar nas suas reedições da sua empresa. Para si, quais são os principais critérios que o levam a procurar fazer uma reedição em vinil? É eu gostar muito do disco. É mesmo um critério seu, pessoal? Sim, eu gostar muito do disco, também ter a noção que o disco é raro no mercado, há muita gente à procura do disco, o disco original é vendido a preços absurdos, e dá-me um certo gozo mesmo eu poder reeditar o disco e disponibilizar o disco para quem quiser comprar a preços que não... De alguma forma normalizar o mercado. Normalizar, sim. Arranjar ali um balanceamento entre a loucura de pagar uma fortuna por um disco, sim, e saber que o disco vai ser reeditado e tentar reeditar com a melhor qualidade possível. Isso é os dois fatores que me levam a reeditar discos. Gostar muito e saber que o disco é muito raro, e dessa forma disponibilizar o disco de forma acessível para as pessoas. Mas já agora fala-nos um pouco desse processo. Imaginemos que há um disco que gosta muito e que gostaria de reeditar em vinil. Como é que é o processo para si, a logística toda disso? Aborda o músico, a editora original? Como é que isso funciona? As minhas reedições são todas elas discos muito raros. Raramente reeditei discos de grandes editoras. Uma grande editora, tipo uma Polydor da altura, que depois pertence ao universo
ao universo da Universal Discos, mas normalmente negocio diretamente com artistas ou com os herdeiros dos artistas. Okay. Até porque a maior parte do que eu reedito são de editoras já na altura minúsculas, que editaram 4 ou 5 discos, desapareceram, ou seja, eu tenho que negociar com o artista. A maior parte do meu tempo é andar à procura do detentor dos direitos da música, do artista. Ou seja, o que é mais moroso é essa parte. Sim, é tentar encontrar um músico que vive numa terriola do Texas. E literalmente já aconteceu? Sim, é quase sempre assim. Quase sempre assim. Algumas ferramentas que eu uso que me facilitam um bocado a vida, tipo as páginas brancas americanas online, que é um serviço maravilhoso que encontra-se quase toda a gente lá, e depois é um trabalho de pesquisa. Se procurar, posso dar um exemplo, eu vou reeditar um disco, espero que em janeiro, de um guitarrista, chama-se Eddie Fisher, que editou 2 discos, e é da Carolina do Norte, e foi andar à procura da mulher, que chama-se Christina Fischer. Ele já faleceu? Ele já faleceu há 2 décadas, mais ou menos. Passo muito tempo também a ler obituários, completamente obituários, a ler quem é que são os familiares, nomes familiares, e depois ligar para toda essa gente na esperança de que uma Christina Fischer é de facto seja mulher, aquela Christina Fischer. E de facto, pronto, aconteceu isso. Procurei muitas Christinas Fischer. É mesmo trabalho de arqueologia. Mas isso quase que dava um argumento para um filme. Qual é que é a reação das pessoas do lado de lá do telefone quando são as pessoas certas? Não acham estranho haver alguém de Portugal? Na maior parte dos casos acham estranho. Ok. Na maior parte dos casos perguntam-se porquê é que tu queres reeditar isso se na altura já não vendeu rigorosamente nada. Foi um disco. Eles dizem muitos... Não, eles perguntam, ficam muito surpreendidos. Genial. 70% das perguntas, a primeira pergunta é sempre essa. Porquê é que tu queres? Qual é a sua resposta? Tento explicar que o disco hoje tem um estatuto quase de culto, é um disco muito procurado, muito raro. Na maior parte dos casos eles ficam completamente impressionados quando eu digo o valor de discos, do disco que está à venda no mercado de segunda mão, e depois eles normalmente... As pessoas não têm sequer noção. Não têm noção, okay. Mesmo noção, não têm. Esta Christina Fischer não tinha noção que o disco que eu vou reeditar do marido, havia uma cópia à venda num site que é famosíssimo para comprar disco, Discogs, e estava à venda por $1.500. E ele disse, mas eu tenho uma caixa com 30 discos. Selados. É genial. Pronto. E eu disse, olha, tento vender. Exato. Mas essa é... hipóteses, baixa o preço. Sim, baixa o valor. Sim, mas mesmo que baixa para $30,000, para $1.000 são $30,000 de... Sim, essa é a surpresa das pessoas, essa é a surpresa. Eu tenho uma caixa. Depois há processos também muito curiosos, porque tento sempre perguntar ao artista, que é também muito raro, se eles têm os masters originais, as bobinas. Eu ia precisamente perguntar-lhe isso, porque eu imagino que na maior parte das vezes não tenha. Não tem. Ou perderam, por exemplo, músicos brasileiros, não têm. De todo? De todo. Okay. Nunca consegui um master. Até porque, como estava a dizer, são normalmente ou autoedições ou muito pequenas editoras, etc. A editora, entretanto, fechou e ele perdeu-se tudo. E perdeu-se tudo. Sim, perdeu-se tudo. Mas eu ia, ainda bem que falar nisso, que eu precisamente perguntar, porque estava aqui com a pergunta a parar, que é, mas qual é que é o seu master? Não havendo o master... É o vinil. Ou seja, o vinil original tão bem preservado quanto possível, sim, claro. Será o seu master para fazer um novo vinil. E faz verdadeiros milagres. O software que existe hoje de restauro é uma coisa impressionante. Eu trabalho com um estúdio em Barcelona que chama-se Vaken, e às vezes eu normalmente depois mando o restauro para o músico ouvir. Alguns músicos têm noção da qualidade do restauro, outros não têm, e ficam muito surpreendidos com o resultado final. Com o que foi possível fazer a partir daquilo que ele lhe tinha dado. Exatamente. Porque, de facto, a partir do vinil consegue-se mas ter um áudio inacreditável. Ok, mas eu agora vou fazer aqui de advogado do diabo. Sim. Ok.
E vamos imaginar que eu sou um purista do vinil, o que não é verdade. Eu gosto muito de vinil, tenho cerca de 1000 discos lá em casa, tenho um giradiscos, mas não sou purista. Mas imaginemos que eu sou purista. Então, mas o que eu vou achar, olhando para a sua edição, é... Então, mas isto foi digitalizado. Ou seja, o que eu tenho aqui editado num novo vinil foi algo que foi tratado digitalmente a partir de um outro vinil, sim. Para ficar melhor e foi voltado a colocar aqui. O que é que responde a esse tipo de interrogação? Eu entendo a pergunta. O processo do restauro o engenheiro de áudio, que é um senhor que chama-se Javier, ele passa aquilo para bobine, para fita, e só a partir da fita é que ele trabalha. Ou seja, obviamente tem que passar por um processo digital, ele tem que ter softwares para poder fazer limpeza de ruídos de fundo, cliques, pops, por aí, tudo e mais alguma coisa. Mas depois desse processo todo estar feito, da limpeza... O resto do processo é analógico? O resto do processo é analógico. Okay. E confio muito neste engenheiro, porque eles têm uns ouvidos maravilhosos, têm uma sensibilidade muito particular e o resultado final... para todos os efeitos, se calhar estamos a falar de discos que nem sequer estão nas plataformas de streaming. Portanto, não existe sequer, não existiria sequer agora estão, em formato digital, sim, anteriormente. Sim. Portanto, ou era isso ou não era nada. Não era nada. Agora, ok, as minhas reedições estão nas plataformas todas, eu faço questão de fazer isso. Mas isso é interessante, desculpe, sim. Só para estar a detalhar, não perca o fio à meada, mas o que me está a dizer é que quando a sua editora faz uma reedição em vinil, faz também a distribuição em streaming? Sim, faço. Sim. Ok. Sim. Normalmente faço os acordos... Faz parte do acordo e do processo de edição? Sim. Ok. Normalmente o acordo é um acordo que é dividido, tem que se pagar vários tipos de direitos. Direitos de autor, obviamente, depois direitos do fonograma, é isso que negocio sempre com os músicos, e depois há uma negociação para direitos digitais e coloco em 150 e picos plataformas digitais o disco, ou seja, fica disponível em tudo o que seja possível. Em tudo que seja possível. Eu nem sequer sabia que havia 150 plataformas digitais. O agregador com quem eu trabalho são certo. 150 e tal. Okay. Obviamente que as plataformas mais importantes são os do costume. As meia dúzia de mas pronto, está disseminado por tudo quanto é sítio, plataformas por tudo quanto é sítio. Faço questão e tento sempre negociar esses direitos digitais com os músicos, que para eles também é interessante, é sempre mais uma fonte de rendimento para eles, sempre, ou seja, sempre, todos os meses têm os seus reportes dos streamings e dos downloads, o que é interessante. Às vezes é difícil de explicar e ter concordância, explicar isso a músicos já muito velhinhos, e já muito afastados do mercado da indústria musical. Interrogam-se como é que 10 mil streams dão apenas alguns cêntimos. Exato. Mas pronto, eu tento explicar aí o processo. Mas a culpa não é sua. Obviamente, são as regras do... Sim, são regras um bocado do jogo, não é? Um bocado estranhas, mas são as regras. São as plataformas que existem. Mas é sempre esse processo interessante. Mas o interessante é, de facto, abordar os músicos, para já depois conhecer as histórias que eles contam de como o processo de gravação aconteceu, que músicos é que estavam envolvidos, como gravaram os discos, às vezes da forma mais arcaica possível, mesmo... Nunca pensou em documentar esse processo? Eu tento entrevistar sempre. Okay. As suas sleeve notes incluem... Sim, a reprodução normalmente de uma entrevista que eu faço, e tento explicar todas essas histórias à volta da gravação original do disco, e que há histórias incríveis, rocambolescas mesmo. E muitas delas, na maior parte dos casos, nomeadamente os discos de jazz, é interessante. Praticamente todos esses discos que eu reeditei foram todos gravados no estúdio da universidade local, que disponibilizavam sempre. E é um fenómeno curioso. Ainda há pouco tempo falava com um músico de um disco que eu vou reeditar em 2024 e ele falávamos sobre esse fenómeno de as universidades terem sempre estúdios e os músicos, principalmente nos anos 70, poderem gravar. Usavam essas instalações. Okay.
Mas estávamos a falar de histórias recambulescas. Há alguma em especial que se lembre e que acha que vale a pena aqui partilhar connosco? Por exemplo, há um disco que eu reeditei este ano, de um músico que chama-se Dana Kaproff, que se agora forem colocar o nome dele na internet, vêm em 50 mil fichas técnicas de bandas sonoras. É um músico que trabalha para bandas sonoras. Gravou um disco, um único disco. Ou seja, um disco em seu nome próprio. Dana Kaproff, sem editora, okay. Ou seja, ele pagou a edição do disco, fez a prensagem original 500 exemplares. A realidade é muita. 500 exemplares. E foi quando que ele foi fez em isso? 1979. Anos 70, portanto. Final dos anos 70. 79. Em que esse disco ele gravou num estúdio numa universidade, mas um dos músicos que eu não sabia, não está na ficha técnica, e ele contou, quando ele apareceu na universidade, ficou toda a gente quase em estado de choque, que é o Herbie Hancock. Ou seja, ele apareceu não creditado no disco, porque ele não quis que ele fosse creditado no disco, mas participou na gravação do disco. E são histórias dessas que eu tinha o disco há muito tempo na minha posse, gosto muito do disco e nem pensaria que o Herbie Hancock andava por ali. Estava a tocar piano. Depois bate tudo certo, porque de facto depois de ouvir o disco, ok, isto é o Fender Rhodes, o piano, ok, se calhar era mesmo o Herbie Hancock. Agora faz sentido. Essas histórias que eu gosto muito também, isso é parte do gozo, é de ouvir essas histórias dos músicos. Além de, por vezes é muito cansativo andar atrás deles. Pois não deve ser fácil. Não é fácil. Mas faz parte. Mais difícil encontrar músicos europeus, dessa altura, bem mais difícil. É mais difícil do que encontrar os norte-americanos? Sim, norte-americanos têm uma coisa maravilhosa que são as páginas brancas. Pois era, já tinha referido. Claro. E as páginas brancas online são uma coisa inacreditável, porque têm o registro, o histórico de todos os números de telefone que ele já teve, todas as moradas que ele já teve, além de que eu acho que é um bocado Big Brother, porque desde registro criminal a multas está lá tudo. Eu ia dizer em Portugal, mas na Europa, devido ao RGPD e até antes disso, não seria possível uma coisa dessa. Por isso é mais difícil encontrar alguns músicos. Apesar da proximidade geográfica, acaba por... Por exemplo, eu tenho muito interesse pelo jazz, gosto muito de leste, que se produziu nos anos 60. É muito difícil encontrar os músicos. Encontrei o ano passado um músico que chama-se Paul Weiner, romeno, mas é muito difícil encontrá-los. Portanto, ou é perguntar a alguém se por acaso conhece alguém, quem é Tetris. É Tetris. Muito bem. Bom, nós na verdade tínhamos a pergunta guardada um bocadinho mais para a frente, mas abordámos este tema agora um bocadinho antes e acho que pronto, acabámos por não referir o nome da editora. A editora chama-se Mad About Records. Muito bem. Com esta conversa até agora percebe-se perfeitamente porque é que tem esse nome. Porque o seu criador é de facto Mad About Records. Sim, discos, sim, ok, música, acima de tudo, sim. Há uma segunda editora que eu vou abrir em 2024, que é um pouco diferente da área musical que eu normalmente reedito, que é jazz, soul, funk, muitas coisas do Brasil. É uma editora que vai-se chamar Sabura Records, e é reedições de música dos Palop, anos 70, início dos anos 80. Este é o período temporal muito bem definido. E tenho andado a trabalhar, encontrar os músicos também, que não é mais fácil, mas faz parte também da pesquisa. Por acaso há um tipo que eu não tenho a certeza se é alemão, se é holandês, agora neerlandês, que tinha uma editora precisamente africana. Analog África. Analog África, tal e qual. Eu por acaso até o sigo no Facebook, tem umas coisas muito interessantes. Sim, ele organiza compilações muito interessantes. Tem coisas muito interessantes. Sim.
Esta nova editora, Sabura, em crioulo quer dizer felicidade, vou reeditar obras integrais, não vou organizar compilações. Acho que se calhar a única compilação que eu vou organizar é de um catálogo de música angolana dos anos 70, muito importante, anos 60, 70, muito importante, chama-se Rebita, mas que reeditaram praticamente só tudo em 7 polegadas, em singles. Mas de resto vou reeditar as obras integrais, muitos músicos cabo-verdianos, alguns angolanos, moçambicanos, Pronto, obras que andam perdidas por aí. Informação em primeira mão aqui para os nossos. Quase em primeira mão, quase em primeira mão mesmo. Okay. Muito bem. Joaquim Paulo, preocupa-se com a qualidade de reprodução dos discos? Sim, claro. É exigente com equipamento de alta fidelidade? Como é que é dizer? Eu sou exigente, tenho algumas manias, normalmente só compro aparelhos vintage, tenho os meus aparelhos já há muitos anos, com alguma sorte tive acesso a eles por ter trabalhado a vida toda em rádio, e muitas rádios desfizeram-se de material inacreditável e eu tenho a sorte de ter acesso a eles. Já agora revela aqui o que é que tem lá em casa e que costuma usar com mais frequência. Tenho vários giradiscos, tenho um EMT, modelo 930, que é assim um modelo icónico e para mim é um modelo sentimentalmente muito importante, porque foi o primeiro giradisco com que eu comecei a trabalhar e é uma máquina... Na rádio. É uma máquina impressionante. À prova de bala. Impressionante mesmo. E normalmente esse mesmo giradiscos, por isso, e voltando atrás no estúdio em Barcelona, por isso é que eu também trabalho com esse músico, porque ele tem aparelhos analógicos e nomeadamente esses giradiscos, que é único. Tenho desse período também de material que eu usava sempre na rádio, um Torrents profissional, um TD 524, que é muito parecido com os EMTs, ou seja, a máquina, o mecanismo, o motor. Tenho, eu acho que a coisa mais recente que eu tenho é um Regal Planar 3. É o mais recente que eu tenho. Depois tenho um Technics, um SL, que está sempre no escritório para eu poder ouvir tudo e mais alguma coisa. Tenho amplificadores também vintage, Sansui, um Power e um Pré. O Power, o CA do 2000 são lendários os Sansui. E o BA 3000, e as minhas colunas de sempre, que são uma JBL. E pronto, é este o meu... E o meu gravador de bovinos, que é um Studer, que eu tenho a mania também de gravar coisas ainda em bovino e ouvir, tenho que ouvir muito. Portanto, são aparelhos que eu herdei, fui comprando também ao longo dos anos e que têm esta relação também sentimental com aquilo que eu usava na rádio quando comecei. Certo. Quando tinha os meus giradiscos nos estúdios, aquelas coisas todas. E que são aparelhos que eu não consigo substituir. De certeza que há muita gente que vai dizer não, há uma série de aparelhos agora maravilhosos que há, claro, mas também há o fator sentimental em cima das coisas. Sem dúvida. O processo de ouvir vinil, uma vez mais, não quero ofender ninguém, ok? Mas eu ouço nos formatos todos. Eu aqui nem estava a falar para o Joaquim Paulo, estou a falar para as outras pessoas que nos ouvem do lado de lá. Não quero ofender ninguém, mas quer dizer, prende-se muito, isto não é pejorativo, é uma constatação do facto, prende-se muito com o ritual. Sim, não, ouvir um disco de vinil claramente uma coisa ritualística. Sim. O que faz todo sentido, quer dizer, porque este ritual afeta a nossa percepção de ouvirmos a música e isso é perfeitamente natural, portanto percebo perfeitamente. Sim. Ou seja, os giradiscos que eu tenho comprei-o nos anos 80 e é o mesmo que eu tenho, a única coisa foi mudando as células ao longo do tempo, mas é o mesmo que eu tenho nos anos 80, portanto compreendo perfeitamente. Sim. E é óbvio que há melhores máquinas do que aquela que eu tenho lá e portanto eu compreendo em absoluto. Esta é a relação que eu tenho com as máquinas. Gosto muito de alguns aparelhos vintage. Às vezes compro, depois troco. Há sempre dois que
nomeadamente esses dois giradistas, Nunca CMT saem, e o nunca Torrent, saem de lá. nunca vão sair. Mas às vezes entram aparelhos, outras vezes saem, troco, por aí fora. Mas nunca tem aquela ideia de vou ver se este toca melhor do que aquilo que eu tenho. Eu entro em não tem essa pulsão. Não tenho muito essa pulsão. Às vezes entro em algumas casas de alta fidelidade, aqui de Lisboa, principalmente uma. Gosto de me sentar no sofá e eles têm a amabilidade de ir ligando várias colunas e vários amplificadores e levo normalmente sempre o mesmo disco para testar tudo e mais alguma coisa. Que é a sua referência. Que é a minha referência. E essa é a minha relação. E gosto de os ouvir, gosto de saber porque é que ele acha que aquelas colunas são extraordinárias, aquele amplificador, mas gosto sempre, depois do exercício, de me sentar no sofá. No seu? Depois lá em casa? No meu, certo. E normalmente nessa casa aqui em Lisboa, já agora digo o nome, chama-se Audio Team, sento-me no sofá e, eles são super simpáticos e muito generosos e ligam-me tudo e mais alguma coisa e vou ouvindo. É assim que eu também fico a par dos aparelhos novos que existem, mas não os compro. E depois chega a casa, ouve e pensa que não está a perder assim tanto relativamente ao estado da arte atual. Não. Normalmente os meus giradistas são muito cobiçados. Quando as pessoas lá sabem que eu tenho, por exemplo, um MT, são muito cobiçados, e as agulhas originais, mas acho que não. Gosto do que tenho em casa. Gosto mesmo muito. Muito bem. Joaquim Paulo, uma das razões, se calhar a principal, que nos levou aqui a convidá-lo foi que o Fernando Marques é já seu fã desde há longo tempo, porque tem 2 volumes da Taschen. Um chama-se Funk and Soul Covers e o outro chama-se Jazz Covers, portanto, como os nomes sugerem, ambos que são volumosos volumes com capas de discos, portanto, de música funk e soul e música jazz. Quer-nos explicar como é que surgiu esta sua ligação à Taschen e como é que surgiu a oportunidade de criar estas 2 obras? A ligação à Taschen foi quase uma aposta entre amigos. Eu sempre tive uma ligação muito grande à arte e principalmente ao design, e principalmente no jazz sempre associei muito certos designers, certos fotógrafos a certas editoras e a coisas muito bonitas. Havia sempre uma componente gráfica sempre também na música muito importante para mim, principalmente no jazz. E eu falava sempre isto com alguns amigos com quem eu falo sobre música, e tinha este projeto já há muito tempo na minha cabeça, tipo, pegar numa série de capas de fotógrafos, designers muito importantes que trabalharam para a indústria discográfica nos anos 60 principalmente e 70 e tentar fazer quase uma história gráfica da coisa, mas sempre dizia que eu, se fizesse um livro desses, tem que ser na Taschen, porque eles é que têm todo o cuidado. Os livros da Taschen de facto são preciosos na organização, na qualidade, na impressão, tudo e mais alguma coisa, mas sempre acharam que era só um sonho. Era só um sonho. E tudo começou quando eu li uma vez uma entrevista do diretor financeiro da Taschen, na altura, que era um português, que chama-se Pedro Lisboa. Agora, isto foi quando? 2000 e... já perdi os anos. Para aí, 2012, 13, quando começou. Portanto, há cerca de 10 anos. Sim, cerca de 10 anos. Sim, sim, por aí. Eu li essa entrevista no Expresso e disse, mas eu tenho que encontrar
este Pedro Lisboa, e andei a ligar para todos os escritórios da Taschen, até que o encontrei num escritório de Colónia da Taschen. Bem, ele foi super simpático. Ele disse: olha, eu sou diretor financeiro, não tenho rigorosamente nada a ver com decisões editoriais, nem com a arte, nem nada com se pareça, mas vou passar o teu e-mail ao novo editor-chefe que está a chegar do Japão. E eu, ok, agradeci, mas sempre fiquei com ok, pronto, é mais um e-mail que vai ser, se calhar, não reencaminhado, mas o facto é que, passado para aí uns 2 meses, eu recebo uma chamada, tipo 8 da manhã, que nunca mais vou esquecer. Estava a sair para ir trabalhar para as rádios, e liga-me um senhor brasileiro, chama-se Júlio Wiedemann, super simpático, a dizer: olá Joaquim, tenho aqui o teu e-mail que o Pedro Lisboa passou sobre o projeto, bem, eu gostava muito de falar contigo sobre isto. Eu fiquei a sentar-me mais um bocadinho para tentar respirar, e ele disse: quando é que podemos falar? Quando quiser. Ok, então eu vou apanhar o avião, amanhã podemos falar. E no dia seguinte estava em Lisboa. Aquela coisa genial mesmo. E ele veio, fiquei grande amigo do Júlio, que era o editor-chefe da Taschen. O Jazz Covers foi o primeiro. Foi um processo rápido, o processo de fazer uma maquete do que seria o livro. Isto porque todos os livros na Taschen são aprovados pelo dono da Taschen, o Benedict Taschen, e tudo aprovado com uma maquete, nada de projetos escritos em papel e ideias abstratas. Não, tem a haver uns exemplos, e fizemos isso em Lisboa. Lembro-me que foi uma semana completamente caótica em minha casa, que foi despejar discos no chão para olhar, e é aquele, e decidir o que é que... Quais é que entram? O que é que iria entrar nessa maquete. Depois foi o pesadelo de decidir o que é que vai entrar no livro, quando à frente foi aceito a proposta. O livro já agora tem quantas capas? O do jazz? Tem ideia? Ele tem 500 páginas, eu acho que são 300 e não sei quantas capas. Ok. Não tenho ideia, já não me recordo o número certo. E desse processo, ele gostou muito da ideia, o Benedict Taschen, mas foi até a decisão final valia um interregno, porque ele achava que um livro sobre jazz deveria ser feito por um americano. Ok. O Júlio, que foi uma pessoa extraordinária, e bateu-se muito por isso. Ou seja, ele queria pegar na sua ideia, mas depois ir buscar, sim. buscar ele um achava americano. que teria que ser um americano. Tive a sorte de, na altura em que apresentei a proposta, ele ter comprado o Benedict Taschen uma coleção não, o espólio de um dos grandes fotógrafos da história do jazz, que é o William Claxton. E ficaram grandes amigos, o Benedict e o William Claxton. E o William Claxton é um dos fotógrafos que eu mais admiro, e tinha muitos discos com fotografias do William Claxton. Okay. O Benedict mostrou-lhe o projeto e mostrou-lhe uma série de capas que eu queria incluir. E o William Claxton disse: a minha foto foi usada para uma capa de disco. Eu não sabia. Ele não sabia? Não sabia. Genial! E foi a partir daí, muito bom! E foi a partir daí que o Benedict percebeu: ok, se calhar o português afinal até sabe umas coisas. Pode fazer o livro. E foi a partir daí, e a seguir foi um processo de escolha, os designers paginarem o livro. O livro tem uma data de entrevistas que eu fazia questão de ter, com designers muito importantes, com um engenheiro de áudio, que era o engenheiro da editora Blue Note, o Rudy Van Gelder, que foi a última entrevista que ele deu. Foi a última que ele deu, e foi a última que eu consegui tirar a ferros, a fazer pedidos a muitas pessoas, porque ele é uma pessoa muito reservada, mas quando acedeu foi um momento que eu nunca mais vou esquecer, porque estive no estúdio onde todos os grandes discos toda a gente gravou no estúdio do Rudy Van Gelder. Sim, e o senhor mostrou, onde a magia acontece. Mostrou-me os masters todos, e depois às vezes dizia: ali naquele canto gravava sempre o John Coltrane, de costas para os músicos. E eu nem queria acreditar, e mostrou-me tudo, e foi um senhor de uma generosidade incrível, muito tímido, e a única coisa que a pessoa que foi o meu contacto, que foi um grande produtor de jazz também, ligado à Blue Note, que é o Michael Kuskuna, ele disse-me: pá, tu fala de tudo com ele,
mas não fales de aspectos técnicos, de que aparelho é que usa, que mesas é que usa, que microfones é que usa, porque ele não te vai dizer rigorosamente nada. E quando eu cheguei lá, de facto, a mesa de mistura estava tapada com pano. E o que me interessava, de facto, não era os aspectos técnicos, certo, mas a relação dele com os músicos, como é que ele certo. conseguia perceber o que é que os músicos, que sonoridade é que eles queriam. E pronto, e foi um dos momentos extraordinários. Depois andar atrás de alguns designers, que foi difícil o contacto, mas depois quando consegui foi excelente, foram logo muito receptivos. E pronto, o projeto foi assim. Mas dizia-nos há bocado, penso que ainda estamos de microfone desligado, que houve aqui uma batalha com estes livros que foi o garantir que o seu formato físico fosse igual 32 centímetros por 32. Exatamente, igual ao de um LP. Sim. Foi difícil convencer o Taschen? Sim, em termos de custos. Mas depois, felizmente, este livro teve 5 traduções. Uma delas em japonês, que me deixou muito feliz, porque o mercado japonês é um mercado... É outra coisa. É um mercado que eu respeito muito. Eles são profundos conhecedores de quase tudo. Então, do jazz. E um dos meus principais clientes, talvez o meu principal cliente da editora, é uma cadeia de lojas no Japão, a Disc Union, e eles, de facto, sabem tudo. E profundamente, sobretudo. E deixou-me muito feliz. E pronto, foi a batalha de ter o formato de vinil. Depois ele concordou que de facto correu bem, percebeu que fazia sentido. E depois ou seja, depois para o seu segundo livro já nem houve discussão sobre isso? Discussão, não. A primeira edição seria sempre esta, depois houve montes de reedições de formatos mais pequenos, de bolso, montes delas, mas esta... Mas eles existem, só para esclarecer os nossos ouvintes, nós temos aqui as 2 edições dos livros do Joaquim Paulo, no seu formato original, portanto um full size, mas eles existem também, que eu já vi à venda, inclusive acho que até já vi, não sei se foi na FNAC, sim, talvez, uma versão mais pequena, de paperback, mais pequena. Tão bem quadrada, mas em paperback. Nem sequer é quadrada, na verdade, não? Depois não respeita o formato, acho eu. Não. É mesmo mais ao comprido. Há uma outra edição que é o tamanho dos discos 10 polegadas, mais pequeno do que esta primeira edição. Ok. Há várias. Mas também quadrado. Mas também quadrado. Mas foi um projeto que começou com uma aposta e aconteceu. E foi muito bom trabalhar com eles. Somos incrivelmente rigorosos, muito rigorosos mesmo, com tudo. Com as legendas que têm que estar, com os factos todos, com as datas todas certas, tudo certo, até com os designers e com o diretor de arte da Taschen. Foi uma aprendizagem muito grande, e com o Júlio, o editor, que foi também uma aprendizagem muito grande. Ele é de facto um mestre em juntar várias pessoas de uma equipa para um produto final. Fantástico. Portanto, ali a virtude também é da capacidade de coordenação do projeto. Sim, completamente. E de facto o Júlio foi um editor incrível. Sim, porque estamos a falar, um dos livros tem 500 páginas, como o Joaquim Paulo já tinha mencionado, e o outro não tem 500, mas deve andar lá perto. Tem 350 páginas, mais portanto, ou menos. Estamos a falar de os trabalhos de César, não é? Sim, não. E mesmo o trabalho do Júlio, que não sendo conhecedor destas áreas de música, mas é profundamente visual, e ele ajudou muito nas minhas dúvidas existenciais. Ou seja, tem uma sensibilidade para o que vai ser o produto final. Sim, claro. Nas minhas dúvidas existenciais, eu não posso deixar de ter este disco, e então ele tentava convencer. Tens que escolher. A escolha foi o mais difícil de tudo. Pois, a capacidade de saber editar, no fundo, é isso mesmo, não é? É isso mesmo. É escolher o que é relevante e o que é absolutamente crucial e o que terá que ser deixado de lado. Teve vários pontos de partida, alguns discos para mim eram inquestionáveis estar, não fazia sentido se não estivesse, e foi pacífico isso, portanto, peguei logo nos primeiros lote, este tem que estar. Depois o resto é uma batalha de edição, mas foi um bom processo.
Então, mas ainda continuando a falar nos discos e voltando um bocadinho atrás, que há bocado estávamos a falar na sua vasta coleção, havia aqui uma pergunta que tínhamos alinhada e que certamente será do interesse de muitos dos nossos ouvintes, que é, uma vez, obviamente, uma coleção tão extensa e presumimos nós, continua a ouvir muitos dos discos que tem com regularidade, não é? Tem algum cuidado especial com a limpeza dos discos? Sim. Usa equipamentos? Explica-nos o que é que usa. Tenho 2 máquinas de limpeza, uma no escritório e outra em casa. Em casa tenho uma Clear Audio, já há bastante tempo, limpo os meus discos todos, uso sempre capas interiores antistáticas. Todos os discos estão protegidos também com capas... como é que é de explicar? São mais capas muito usuais no Japão, que são seladas, só que o adesivo é reutilizável, portanto... Para evitar que entre pó. Sim, pó esse é o meu cuidado, sempre. Mas os discos foram todos limpos. Ou seja, em vez da sua coleção ocupar um determinado espaço, que seria o espaço do LP, ocupa para aí 2 vezes mais. Porque acaba por cada disco engordar um bocadinho. Eu tenho alguns amigos ingleses, principalmente um grande amigo inglês, que agora por acaso vive em Lisboa. Ele fica sempre, ainda hoje não consegue compreender porque é que tu tens os discos todos em capas de plásticos. Isso não faz sentido. Só o trabalho que tu tens de tirar... Faz parte do ritual. Faz parte do ritual. É isso mesmo. Eu acho que é tudo um ritual. E do interesse da preservação, não é? Sim. Se quer preservar o disco em bom estado, durante muitos anos. Sim. Não sou fundamentalista de o disco é intocável, não. A minha sobrinha pega nos discos, ouve e... não empresto, obviamente. Nunca emprestei discos, não empresto discos nem livros, portanto podem pedir o carro emprestado, não empresto. É aquele problema, não é? Sobretudo na nossa adolescência, emprestava-se um disco ou um CD, nunca voltava. Nunca voltava. Uma viagem sem regresso mesmo. E também me aconteceu, quer dizer, tenho alguns que me emprestaram e depois acabaram por ficar. Claro. Não, isso não empresto, fico sempre muito nervoso quando as pessoas fazem essa pergunta se podem emprestar. E a resposta é sempre não. É sempre não. Leva o carro, queres levar o carro? Leva-nos o carro. Leva-nos o carro. Tens aqui as chaves. Até porque, sim, e desde sempre. Então, quando era adolescente, emprestar discos para mim era uma coisa. Ficava num suplício, num martírio durante os dias até o disco voltar. Até voltar. Mas foi uma coisa bastante interessante, sobretudo na minha adolescência, porque foi assim também que eu conheci muita música. Claro. Foi com as trocas. Sim, claro, sem dúvida. Ok. Estava aqui a ver, e já saltamos aqui, já não estamos a seguir propriamente a ordem do guião que tínhamos aqui feita. O programa, o Joaquim já nos referiu mais do que uma vez que já trabalha em rádio há muitos anos, mas tem um programa que é a Matéria-Prima, na Antena 3, que continua. Como é que isto surgiu? Foi a ideia sua? Não, eu trabalhei sempre em rádio desde os 17 anos, na maior parte do tempo sempre nos bastidores. Eu nunca estava atrás do microfone? Nunca estava atrás do microfone, sempre, ou na programação, na direção de programas, ou na programação musical, sempre. E quando saí das rádios, porque queria montar a minha editora, e ao fim de décadas a trabalhar em rádio, e com algum cansaço, tive talvez uns 2 anos de interregno, até que um amigo recente, na altura, o Henrique Amaro, me ligou e disse: se calhar deverias fazer um programa de rádio. E aquilo para mim foi um pânico, porque eu fiz quando tinha para aí 18 anos, e durante muito pouco tempo também, e passei a minha vida do outro lado e a dar conselhos sobre como eles, os locutores, deveriam
se comportar em antena. E para mim foi... Isto foi quando, Joaquim Paulo? O programa tem 6 anos. O programa tem 6 anos. E foi uma aventura. Voltar foi ótimo para mim, foi um bocado terapêutico, porque 2 anos, passar uma vida inteira a entrar em estúdios de rádio e em corredores de rádio, foi bom poder voltar a entrar num estúdio de rádio e com a equipa da Antena 3, que me recebeu maravilhosamente bem e com liberdade total. Tipo, passa o que quiseres. E até hoje é assim. Levo os discos que quero, passo o que quero e liberdade total. Ainda há giradiscos há giradiscos, por minha culpa. Porque numa determinada altura deixou de haver. Deixou de haver, claro. Eu trabalhei anos no grupo Mídia Capital e não havia giradiscos. E pronto, é assim, é um programa de gozo mesmo, de poder passar a música que eu gosto mesmo muito. Espero que alguém ouça e possa partilhar também informação. Eu gosto de partilhar informação sobre os discos, dar algumas pistas, tentar fazer ligações entre discos recentes com discos antigos, influências, por aí fora. É o que eu tento fazer. Portanto, o meu regresso à rádio foi em frente ao microfone, coisa que eu nunca, na maior parte do tempo que eu trabalhei em rádio, nunca o fiz. Mas faço agora. Então, mas o que leva para o seu programa são, basicamente, o que leva debaixo do braço são discos da sua coleção? São discos da minha coleção. Certo. Eu normalmente digitalizo os discos, eu leio, obviamente, os fecheiros, porque é complexo editar depois um programa com tantos discos. Mas pronto, portanto, isso é a música que já conhece. E relativamente a música nova, como é que faz para chegar à música nova? O que é que houve? Vai a espetáculos ao vivo? Eu vou a muito poucos espetáculos ao vivo. É? Nunca fui um fã de música ao vivo. Tirando algumas loucuras que eu cometi de viajar para poder, por exemplo, ver um grupo ao vivo. Acho que só fiz isso 2 vezes. E sempre normalmente com o mesmo grupo, que são Estilo e Dan. Portanto, viajei para os ver. E em conversa com os amigos, basicamente, e principalmente com um grande amigo que eu tenho no Porto, que é o meu amigo de conversa musical de uma vida inteira, e ele ouve muita música nova também, e está-me sempre a dizer, olha, este disco, e mandamos e-mails e trocamos WhatsApp, olha, links para poder ouvir, e vou lendo muito também. Portanto, ou seja, não tira partido de ferramentas como os Discovery e não sei o quê, das plataformas de streaming e coisas do género? Raramente. Ou alguém... Ou seja, a sua ligação com as plataformas de streaming vai lá pôr a música que edita, eu vou lá pôr, mas não tira partido disso para conhecer nova música. Não tiro muito. Até porque das vezes que eu tentei descobrir, a partir de algumas escolhas que eu fiz, se eu fizesse várias vezes aquela escolha, os discos eram sempre os mesmos, portanto é uma falsa questão. E eu gosto mais de que alguém me dê informação. Ouço alguns programas religiosamente de rádio, ainda hoje ouço, que são... Como por exemplo? De alguns radialistas, nomeadamente um de Giles Peterson, da BBC. Ele agora faz um programa na Rádio 6, na BBC 6, e que chama-se Worldwide, mas o sigo há décadas, e ele normalmente mostra-me sempre as coisas mais interessantes de ouvir. Aliás, comecei a ouvir música ouvindo rádio, sempre. Ouvia rádio a toda a hora. Lembro-me ainda de ouvir em onda média programas lendários da BBC, o programa de John Peel, que eu ficava às 500 da noite para tentar ouvir. Porque à noite é que havia melhor propagação e que se ouvia melhor. Exatamente. E esse é um hábito. E depois, recentemente, há rádios online muito interessantes, em que se consegue descobrir coisas maravilhosas. Há uma série de rádios online que eu tenho ouvido sempre, e vou sempre à procura de coisas. Alguma em particular que queira deixar aqui? Uma inglesa que chama-se NTS,
Havia uma outra que chamava-se Worldwide FM, que no início teve o apoio de um grande sponsor para poder suportar uma estrutura daquelas. Foi emagrecendo, mas mesmo assim continua a ser uma referência, e é sempre interessante ouvir, porque vão passar discos novos e não novos, coisas antigas que eu não conheço também. E de culturas que não a nossa. Sim. E são plataformas de rádio muito interessantes. É assim que eu tento descobrir música nova. Muito bem. Falava há pouco, o Joaquim Paulo falava há pouco de Steely Dan, que era a sua banda... Steely Dan é o meu grupo favorito. Favorita? Ok. Agora foi reeditado o Aja. Sim, novamente. O Aja eu tenho sem exagero, 15 edições. Ok. Agora há mais uma que coincidentemente tem estado a sofrer algumas críticas, que não está assim tão... Sim, já tão extraordinário. Sim, já li, sim. É. O Age é o meu disco. O meu disco de vida é o Love Supreme, do John Coltrane. O Age é o disco que eu ouço, o Love Supreme não ouço todos os dias, nem todas as semanas, mas é de facto um ritual ouvir aquele disco, que é para mim um disco muito importante. O Age é um disco que eu ouço a toda a hora. Diria, pelo menos semanalmente eu ouço o disco, muitas vezes mais do que uma vez por semana. É um disco de referência para mim. Muito bem. E gosto muito do universo deles. O universo de Donald Fagen é muito interessante. Okay. Fica assim respondida a pergunta que fazemos sempre no último. E quando testo os aparelhos é normalmente com o Age. Com o Age, muito bem. Com uma edição 45 rotações, japonesa. É com esse disco que eu testo os aparelhos. Bom, sem fazermos diretamente a pergunta, o Joaquim Paulo acaba de nos responder à última pergunta que normalmente fazemos aos nossos convidados: que música ou que álbum não lhe sai da cabeça? Portanto, está respondido, está assim respondido. O Age, sim, o Love Supreme. E resta-nos agradecer. Não, eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Muito obrigado. É sempre muito bom falar sobre música. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado.